Vou pegar aqui. Então, vamos lá. Peguei aqui. Na verdade, para nos receber, para receber o Damião, eu fui pedir ajuda do Nego Bispo, hoje. E o Nego Bispo diz uma coisa... Oi? Não, desculpa. Imagina, e o Nego Bispo, ele nos oferece a seguinte fala: nós extraímos os frutos nas árvores, eles expropriaram as árvores dos frutos. Nós extraímos os animais da mata, eles expropriam a mata dos animais. Nós extraímos os peixes nos rios, eles expropriam os rios dos peixes. Nós extraímos a brisa no vento, eles expropriam o vento da brisa. Nós extraímos o calor no fogo, eles expropriam o fogo do calor. Nós extraímos a vida na terra, eles expropriam a terra da vida. Nego Bispo, 2020. Bom, acho que vamos conversar um pouco sobre o texto. Roberta, você pode compartilhar a tela? Ou se alguém tiver também com texto mais fácil, eu acabei pedindo para a Roberta. Tá aparecendo aí? Joinha, tá sim. E assim, eu comecei, né, ali falando da bricolagem, né, que o Lévi-Strauss, enfim, propõe, e a gente vê no trabalho dele, porque eu acho que sempre que a gente lê A Queda do Céu, né, ou nesse capítulo, eu fico pensando em que medida, né, que a gente, de fato, não deve ler com uma sensibilidade e tentar romper, talvez, com um padrão, que é um padrão nosso, né, muito da nossa cultura, que a gente trabalha muito com modelos, né, e acho que pouco com exemplos. E toda vez que nós trabalhamos com modelo, nós vamos criando um pensamento mono, vamos criando uma forma de vida mona, nós vamos criando, a gente perde a possibilidade da multiplicidade de possibilidades de vidas e de mundos e de almas, né? Então, talvez de nos provocar um pouquinho para que a gente possa tentar ouvir, eu acho que pensar e discutir esse capítulo, talvez com uma escuta mais sensível, né? E não com uma escuta tão, acho que talvez tão, enfim, tão comum, né? Ao que habitualmente nós temos. Quem é que poderia começar a ler e quem é que poderia ler as notas, né? Como sugestão da Sônia, que foi bem bacana, né? Da outra vez. Quem é que pode fazer isso? Quem que Se tá... quiserem, eu posso ler a nota. Eu posso ler. Eu também Joia. posso. Então a gente vai, a hora que cansar, vai trocando. A Sandra já está na sequência da Célia, a Sônia está nas notas, vamos lá? Foi Omama que criou a terra e a floresta, o vento que agita suas folhas e os rios cuja água bebemos. Foi ele que nos deu a vida e nos fez muitos. Nossos maiores nos deram a ouvir seu nome desde sempre. No começo, Omama e seu irmão, acho que é Ioase, vieram à existência sozinhos. Não tiveram pai nem mãe. Antes deles, no primeiro tempo, havia apenas a gente que chamamos Iarori.
de iaro, animal de caça, seguido do sufixo ri, plural p. Eu não sei como que pronuncia esse p com trema. Bom, que denota o que se refere ao tempo das origens, não humano, superlativo, monstruoso ou de extrema intensidade. Esses ancestrais, Nepata-P, compunham a primeira humanidade, que foi se transformando paulatinamente em caça em razão de seu comportamento desregrado. Trata-se, na mitologia Yanomami, de seres cuja forma pré-humana, sempre instável, está sujeita a uma irresistível propensão ao devir animal, entre aspas, yaropraí. De modo geral, os comportamentos que precipitam tais metamorfoses, wari, invertem as normas sociais atuais, particularmente as que regem as relações entre afins. São as imagens, o tupê, desses seres primordiais que são convocadas como entidades, espíritos xamânicas, chapiri. Esses ancestrais eram humanos com nomes de animais e não paravam de se transformar. Assim foram aos poucos se tornando os animais de caça que hoje flechamos e comemos. Então, foi a vez de Omama vir a existir e recriar a floresta, pois a que havia antes era frágil, virava outra sem parar, até que, finalmente, o céu desabou sobre ela. Seus habitantes foram arremessados para debaixo da terra e se tornaram vorazes, ancestrais de dentes afiados, a quem chamamos Aopatari. 2. Acerca da queda do céu e desses ancestrais ctônicos, ver M7 e capítulos 6 e 7. Você sabe, Beth, a que se refere esse M? Tem várias citações que falam em M. Sônia, não, mas eu acho que ele está se referindo a uma imagem, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho. Depois a gente precisa procurar, que eu tenho o livro só em PDF, vou imprimindo aos poucos, então não tenho todo o livro em mãos para ver que parte do livro seria isso. Bom, mas enfim, voltando ao texto, depois do 2. Por isso, Omama teve de criar uma nova floresta, mais sólida, cujo nome é Utukara, e também esse nome do antigo céu que desabou outrora. Omama fixou a imagem dessa nova terra e esticou-a aos poucos, cuidadosamente, do mesmo modo como espalhamos o barro para fazer placas de cerâmicas marrê. Placa circular de cerâmica utilizada para assar os beijus de mandioca, marrê. Eu tentei achar alguma imagem dessas cerâmicas, mas não achei especificamente como elas são. Em seguida, cobriu-a com pequenos traços apertados, pintados com tintura de urucum, parecidos com desenhos de palavras. Depois, para evitar que desabasse, plantou nas suas profundezas imensas peças de metal, com as quais também fixou os pés do céu. Os Yanomami descrevem o nível celeste, o Tumozi, como um tipo de abóbada apoiada no nível terrestre, o Aropatarima Mozi, graças a pés, estacas gigantescos. Sem isso, a terra teria ficado arenosa e quebradiça, e o céu não teria permanecido no lugar. Mais tarde, com o metal que ficou, depois de fazer com que ficasse inofensivo, Omama também fabricou as primeiras ferramentas de nossos ancestrais. Sobre o poder patogênico do metal que Omama escondeu dentro da terra,
ver o capítulo 16. Eu achei isso super interessante, a maneira como os Yanomami veem os metais que, que os brancos só tiram da terra, e eles veem lá dentro da terra. Achei super legal isso. Finalmente, assentou as montanhas na superfície da terra, para evitar que as ventanias de tempestade a fizessem tremer e assustassem os humanos. Também desenhou o primeiro sol, para nos dar luz, mas era por mais demais ardente e ele teve de rejeitá-lo, destruindo sua imagem. Então criou aquele que vemos até hoje no céu, bem como as nuvens, a chuva, para poder interpô-los quando esquenta demais. Isso ouvi os antigos contarem. O Mama criou também as árvores e as... Era só... Oi? Oi. Ah, não, termina esse parágrafo, Célia, acho que daí a gente podia dar uma paradinha, né? Por favor. O Mama criou também as árvores e as plantas, espalhando no solo por toda parte as sementes dos seus frutos. Os grãos germinaram na terra e deram origem a toda a floresta em que vivemos desde então. Foi assim que cresceram as palmeiras, Ocossi, Maimaci e Riocossi. As árvores Apiari, Camatimari e Maquinari, Oruxiri e todas as que tiramos do nosso alimento. No início, seus galhos eram nus, depois, frutos se formaram. Então, o Mama criou as abelhas. Então, o Mama criou as abelhas que vieram morar nelas e sorver o néctar das flores com que produzem seus vários tipos de mel. E aí, vamos conversar um pouquinho? Como é que chega? Vamos lá, como é que chega, né, até a gente esse... Eu acho que essa descrição, né, de criação, de origem, como é que chega até a gente isso? Quando eu li esse capítulo, né, eu fiquei, assim, muito encantada com a descrição, né, com essa... Eu senti até, assim, essa linguagem, né, tão diferente. Eu senti assim, nossa, mas que expressão de colocar, né, essa, vamos dizer assim, a criação, né? Aí eu até grifei aqui, né, porque eu achei essa frase muito bonita. Nossos maiores nos deram a ouvir seu nome desde sempre. É bem no início, né, já no primeiro parágrafo. O Mama, né? Foi ele que nos deu a vida e nos fez muito. Nossos maiores nos deram a ouvir o seu nome desde sempre. Então, eu fiquei, nossa, eu parei aqui a pensar, né, como que essa história, que esse mito, que tudo isso é passado, né, como é algo tão acolhedor, né, eu sentia isso, né, e a descrição de tudo, né, assim, dos rios, da floresta, né, e como as coisas vão se formando e vão se transformando, né, e vai dando origem a tantas outras coisas. Foi um pouco assim, né?
Aí eu achei bem bonitinha também a forma com que ele descreve, até me emocionei lendo aqui, que assim, é de um cuidado, né, quando ele vai falando, né, desenhou primeiro o sol para dar a luz, né, mas era muito ardente, então para não destruir as imagens, ele foi e criou o céu, algumas coisas assim para proteger. Eu achei muito interessante, muito acolhedor mesmo, assim. Eu, fazendo essa leitura inicial, não tive como não lembrar de como chegou a mim o mito cristão, e a sensação é a diferença que ele contando, ele faz parte dessa criação, ele é parte dessa criação, e ouvindo a história, né, do lado de cá, não me eu não me coloco no meio disso, assim, né? Eu sei como foi criado e como foi passado, e existiu também dois irmãos, e a partir disso teve, né, céu, terra, e todas as coisas foram criadas, e parece que isso está distante, e a forma como ele traz, além de ser, não sei se é mais poética, mas ele faz parte dessa criação, né? Eles fazem parte dessa criação, isso me chamou a atenção. E eu acho que eu ando em volta a questionamento sobre essa questão dos metais, e também ouvir que isso constitui o chão, né, o sustento ali onde as coisas foram colocadas em cima disso, e eu estou no discurso separando nós e eles, né? Não é o legal, mas é como eu consigo fazer agora. E a gente extrai isso para consumo, né? Por vaidade, por dinheiro, seja lá porque a relação é muito diferente, né? E a gente não tem a menor noção, eu não tenho a noção dessa relação diferente, né? É uma coisa nova para mim. Assim, nessa linha um pouco, né, Roberta, o pensamento mitológico, ele parte da experiência pessoal, ele parte de uma experiência imaginativa, e parte de uma experiência imaginativa não só da pessoa, mas dos que vieram antes, e a gente tem muito isso através da oralidade e do coletivo, e que é muito diferente, acho que da nossa estrutura de pensamento, né, dos não indígenas, porque a nossa estrutura, ela, de pensamento, o mito, a vivência mítica, ela não ela é algo de fora, é algo que eu vejo, olho, analiso, tento adequar ou faço um entendimento, faço um enquadramento, né, de alguma coisa que é diferente quando eu consigo, de fato, sentir. E acho que a diferença, eu acho que o que vai permeando é essa ideia não, é essa vivência de ser individual e coletivo concomitantemente. E essa tradição oral, movida muito pela imaginação, né? Acho que é uma outra coisa bastante rica, né? E aquilo que a gente pensa, né? A ideia de integração, né? De integrar a natureza, ou de integrar a essas vivências, eu particularmente não acredito que a gente consiga integrar, né? Acho que até na própria, né, na escrita do Jung, quando ele fala que a psique é a natureza é psique, ele está falando eu acho que ele fala muito dentro dessa leitura e que a gente não conseguiu, no meu entendimento, claro, nós não conseguimos chegar, né? É esse entendimento internalizado de que tudo aquilo com o qual nós nos relacionamos, sejam os animais, sejam o que a gente chama de animal,
ou seja, a própria terra, né, a nossa relação, ela é basicamente uma relação de consumo de tudo, consumo de conhecimento, consumo de objetos, consumo de... A gente consegue ser caridoso, mas a gente não consegue ser... como é que chama? A compaixão. A gente não tem compaixão, a gente não consegue desenvolver a compaixão com facilidade, mas a gente consegue ser caridoso, né? Porque a caridade, ela exige uma relação vertical, né? Que é muito diferente da compaixão. Na compaixão, eu tenho uma relação horizontal. Então, assim, a mim, pelo menos, eu acho que passa um pouco por aí. É isso, eu acho que com a forma de passar o mito também me vem ser desse jeito, porque a vivência do mito foi institucionalizada e ela é passada de uma forma hierárquica também, Aham. o que faz a gente ter uma relação diferente com isso, eu acho. E também, entendi o que eu ia falar, mas é isso. Então, mas olha, talvez aí é onde entra, né, uma... É assustador, né? Assim, me chega muito assustador essa vivência, né, dessa criação, desse paraíso que foi perdido, enfim. E ele conta isso de uma forma tão diferente. Então, mas talvez, né, porque a gente tenha um aprendizado pela experiência, seja a experiência que vem através da oralidade, a experiência do outro na relação que eu tenho com o coletivo, e não no modelo, né, e que talvez na nossa cultura, na cultura não indígena, nós trabalhamos muito mais com modelos, e a ideia do modelo, ele é de normalizar, né, vai normalizando determinados acontecimentos e vai criando um padrão. E aí, dentro daquele padrão, a gente não consegue, não é possível ter um imaginário fluido e em constante transformação. Talvez a gente tenha que começar a considerar um pouco isso, né, esse aprendizado também pela experiência. Gente, alguém mais quer palpitar aqui, dizer o que sente, o que pensa, né? Uma outra coisa, assim, que também me chama a atenção, eu vejo isso em várias narrativas, né, do princípio, né, do início das coisas, né, é que a gente tem sempre a ideia, né, eu vou nominar como fica mais fácil para a gente, o bem e o mal, mas a gente não tem o bem e o mal dissociado. Nós temos eles o tempo todo num movimento, e o tempo todo em diálogo, né? E, de fato, é um gerador do outro, né? Um dialoga com o outro, e a partir daí é que a criação se dá, que eu acho que é uma coisa bem, bem bacana também. Vamos seguir? Sandra, quer seguir? Oi, posso seguir? Só um minutinho, eu estava bebendo água. Vamos lá. No início, também não existiam os rios. As águas corriam debaixo da terra, bem fundo. Só se ouvia seu ronco, ao longe. E como o de fortes corredeiras, formavam um enorme rio
que os xamãs nomeiam Motum-Uri-U. Certo dia, Omama trabalhava em sua roça com o filho, que começou a chorar de sede. Para matar-lhe a sede, ele perfurou o solo com uma barra de metal. Sobre Omama e a origem dos rios, ver N202. Sobre Omama e a origem do metal, ver capítulo 9. Quando a tirou da terra, a água começou a jorrar violentamente em direção ao céu e jogou para longe o menino que se aproximara para bebê-la. Lançou também para o céu todos os peixes, raias e jacarés. Subiu tão alto que um outro rio se formou nas costas do céu, onde vivem os fantasmas de nossos mortos. Em seguida, a água foi se acumulando na terra e começou a correr em todas as direções, formando os rios, os igarapés e os lagos da floresta. No início, nenhum ser humano vivia ali. Omama e seu irmão Ioassi, não sei, né? Viviam sozinhos. Nenhuma mulher existia ainda. Os dois irmãos só vieram a conhecer a primeira mulher muito mais tarde, quando Omama pescou a filha de Teperesiqui num grande rio. Sobre o monstro aquático Teperesiqui, às vezes associado a sucuri, a união de sua filha com Omama e a origem das plantas cultivadas, ver M 197 e 198. No início, Omama copulava na dobra do joelho de seu irmão Ioassi. Com o passar do tempo, a panturrilha deste ficou grávida, e foi assim que Omama teve um filho. Sobre o nascimento do filho de Omama, ver M22. Davi Copenaua, às vezes, chama esse filho de Pirimari, que é também o nome da estrela que os Yanomamis chamam de genro da Lua, o planeta Vênus. Porém, nós, habitantes da floresta, não nascemos assim. Nós saímos, mais tarde, da vagina da esposa de Omama, Tueioma. Não sei a pronúncia correta. A forma desse nome possui um caráter de redobramento do feminino. Tuê, mulher, esposa, ioma, sufixo feminino. Por exemplo, Napeioma, mulher branca, Nape, o que expressa bem o quanto se trata da primeira mulher, com letra maiúscula. É uma mulher peixe que Davi Copenaua costuma comparar a nossa imagem de sereia, ver capítulo 20. A mulher que ele tirou da água. Os xamãs fazem descer sua imagem desde sempre. Chamam-na também Aonakari. Era um ser peixe que se deixou capturar na forma de uma mulher. Assim é. Se Omama não a tivesse pescado no rio, talvez os humanos continuassem a copular atrás do joelho. Mais tarde, Omama ficou furioso com seu irmão, Ioassi, porque este, contra a sua vontade, tinha feito surgir na floresta os seres maléficos das doenças, os Neuari. Esses seres maléficos da floresta
também são chamados de ne-warikiki, literalmente, valor de mal, plural de conjunto, e qualificados pela expressão Yanomae-tepe, Ha-momawi, os que fazem adoecer os humanos, ou Yanomae-watima-tepe, comedores de seres humanos. Ô, Sandra, é o Assi que a gente fala, tá? O Assi. Yoassi. Yoassi. Ah, tá. E também os da epidemia Shawara, é assim? Shawara, que, como eles, são comedores de carne humana. Yoassi era mau, e seu pensamento, cheio de esquecimento. Omama era quem tinha criado o sol que não morre nunca. Não falo aqui do sol Motioca, cujo valor cobre a floresta e que é visto pelas pessoas comuns, mas da imagem do sol. As pessoas comuns, Kuapora, TP, literalmente, gente que simplesmente existe, são aqui contrapostas aos xamãs Chapiri, TP, literalmente, gente espírito. Estes atribuem àqueles olhos de fantasma, pois só são capazes de ver a aparência enganosa dos seres e dos fenômenos. A visão xamânica, em compensação, dá acesso à imagem essência dos entes, o tupê, no tempo de sua criação mítica. Essa forma imagem é denotada pelo sufixo ri, plural ri-pê. O conceito utupê designa igualmente a imagem corpórea interior, essência vital dos seres animados atuais. Isso aqui talvez tenha a ver com algum conceito junguiano de self ou de ânima, não sei. O que vocês acham? O tupê é a imagem corpórea interior / essência vital dos seres animados atuais. Seguimos? Acho que só termina esse parágrafo para a gente, eu acho que olhar essa provocação aí que a Sônia está fazendo, né? Tá. Assim é. O sol e a lua têm imagens que só os xamãs são capazes de fazer descer e dançar. Elas têm a aparência de humanos, como nós, mas os brancos não são capazes de conhecê-las. E aí, vamos aceitar a provocação da Sônia e o que a gente pensa, né? O que a gente pensa sobre isso, sobre a provocação que ela está fazendo. Você quer retomar, Sônia? Eu vou reler, então, essa frase que eu até sublinhei aqui, que eu achei muito interessante. Que está na nota, né? É na nota 11, no último parágrafo do 11. Essa forma imagem é denotada pelo sufixo ri, plural ri-pê. O conceito de utupê designa igualmente a imagem corpórea interior / essência vital dos seres animados atuais. Beth, só uma coisa, tem alguém que está seguindo na tela ou todo mundo está lendo seu próprio livro? Porque se ninguém estiver seguindo na tela, eu gosto mais quando a gente pode ver todo mundo. Mas, olha, é uma boa ideia. Quem está lendo na tela, levanta a mãozinha, só para a gente olhar. Fica com a mão levantada, por favor. Vou rodar aqui para ver.
Uma, duas. Bom, então esquece o que eu falei. Não está certo. Eu acho que isso que você, acho que seria legal se alguém quisesse falar, né? Falar o que pensa. Mas eu queria colocar na tua provocação, Sônia. Eu acho que o começo dessa nota, que eu acho que ela também é super importante, ajuda a gente a pensar isso, né? Porque, e assim, existe um grupo de pessoas que literalmente vivem, assim, que simplesmente vivem, só vivem, né? E existem outras pessoas, né, que são gente espírito. Né? E aí ele segue falando e chega, né, nessa imagem corpórea, né? O que a gente pensa? Vamos lá. Alguém se mobiliza também com isso ou não? Era bom a Sônia falar de novo, eu acho, o que ela falou lá atrás. Talvez leia a nota completa. Não, ela não leu, mas ela falou alguma coisa lá atrás, quando ela sugeriu esse pensamento. Não, eu fiquei na dúvida se a gente poderia fazer uma comparação, digamos, entre essa noção de imagem corpórea interior / essência vital dos seres animados com aquilo que na psicologia junguiana a gente chama de self, ou ânima, ou alma. De qualquer maneira, essa distinção entre gente que só existe, gente espírito, mesmo a gente não sendo indígena, a gente acha que já conheceu muitas pessoas dos dois tipos. Então, eu acho que tem uma coisa interessante, eu não sei se tem alguém aqui da antropologia, se tiver alguém que estuda mais eu acho que o Eduardo Viveiro de Castro, se tiver, dá um grito aí, porque eu acho que vai ter mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Tem alguém aí que é da antropologia, alguém que está na sala? Né? Eu acho que, Roberta, se você puder, enquanto a gente está falando, tira da coisa e depois volta, pode ser? Porque daí a gente se vê, né? Porque, assim, em alguns textos, né, em algumas coisas que o Eduardo Viveiro de Castro fala, ele fala dessa relação do corpo, assim, como é que essa relação corpórea ela é tida dentro das etnias que ele estudou, né? Então, dentro a relação, ele fala de uma relação visceral. Como é que eu vou explicar? É uma relação onde o corpo, ele não é só essa massa que está aqui. E essa massa que está aqui, ela pode ter N outras formas, N outras possibilidades, né? Então, eu posso ter sido um animal, essa minha forma de apresentação, ela guarda a memória de todas as outras possibilidades de formas de vida que eu já tive. E aí, quando, no exercício dessa forma de vida, eu tenho essas memórias presentes e vivas. Então, eu acho que quando aqui na nota fala dessa imagem corpórea, né, interior, essência vital dos seres animados atuais, eu tenho a impressão que ele está trazendo esse entendimento
de que a nossa completude, ela se dá através dessas memórias todas, desse corpo que carrega essas memórias de outras possibilidades, outras formas de vida. E que isso está dentro, isso está presente na nossa experiência, na nossa ideia de totalidade. E aí, se a gente trouxer, né, essa ideia de totalidade, o que seria isso dentro de uma leitura, dentro de um olhar junguiano, né? Qual que é essa busca que eu não acho, não sei nem se é totalidade, mas essa busca de uma inteireza, né, de um sentimento de inteireza, e que talvez à medida em que eu acredito que a individuação, né, ela também é isso, à medida em que você se sente individuado, né, por um encontro, ou provocado por um encontro, por uma relação importante, seja um encontro no trabalho que você está fazendo, um encontro num estudo que você está fazendo, um encontro com uma pessoa que você faz, e que aquilo ativa, né, e provoca com que você possa trilhar os teus próprios caminhos e outros caminhos e mesmos caminhos, né, mas que você se transforme, quer dizer, que a gente mantenha viva essa roda de transformação, né. Eu não sei, eu penso um pouco por aí, o que vocês acham? Beth, isso aí que você está falando me veio assim, essa forma de compreender muda totalmente a minha relação com tudo, com onde eu estou, com as pessoas que eu convivo, com o meio que eu estou, é outra forma de se relacionar. E talvez venha daí essa diferença, pela compreensão do que me constitui, né? Porque eu não sou separado dessas coisas, né? E quando eu tenho essa compreensão, mas não conceitual, isso na vivência mesmo, isso faz uma diferença imensa. Parece que eu descobri a pólvora, assim. Então, Porque é muito gostoso de ver isso. desculpa, como é que é, Roberta? É muito, muito legal olhar para essas coisas assim. Então, e aí talvez, assim, trazer para dentro eu não sei se vocês conhecem, se não conhecem, eu acho que a gente precisa, eu acho que aprender muito também, eu acho que com as coisas que, com a maneira, essa maneira decolonizadora e absolutamente profunda que o Nego Bispo também traz para a gente, né? Então, essa ideia que o Nego Bispo trabalha, de que nós buscamos um desenvolvimento e que isso nos fragmenta cada vez mais, né? Porque nós evitamos o envolvimento com essa ideia de desenvolvimento. E o que a gente vê é exatamente isso, né? Quer dizer, ao invés de nós nos envolvermos com as questões, com as coisas, nós vamos comendo, né? A gente vai comendo a terra, a gente vai comendo os metais, a gente vai comendo todas as coisas, enfim, tudo aquilo que tiver ao nosso dispor, né? A gente vai fazendo um consumo gigantesco de tudo, inclusive do tempo, né? A gente consome o tempo de uma forma brutal, sem fazer escolhas. A gente não faz escolhas porque a gente tenta aproveitar a gente precisa, né, correr atrás do tempo e não viver o tempo. Mas eu acho que essa ideia de desenvolvimento e envolvimento que o Nego Bispo traz, eu acho que ela dialoga muito com o texto da Queda do Céu, né? Acho que de uma forma mais próxima a nós do que talvez enfim, do que de outra forma, né? Eu posso falar? Por favor. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, Cléber. Boa noite. Boa noite.
Eu estava pensando, porque eu sou da área da literatura, que é sobre o processo que esse livro foi feito, né? Ele é oralidade na escrita. Ele passa não só pelo processo de ser oralidade antes de qualquer coisa, mas de se tornar escrita oral, digamos assim. Aí eu penso que a gente tem algumas atividades quando a gente trabalha com poesia, que é de uma escrita confessional, de uma escrita espontânea, que traz, eu penso que alguma coisa disso que a Roberta falou, né? De algo não conceitual, né? De algo espontâneo, que talvez o fato de ele ser xamã, o Davi, o fato desse processo todo construído aqui, de mostrar o que é ser xamã, né, da inalação do chá, do pó de Ancoana, né, do rapé lá que ele consome, dessa introspecção que ele tem, né, da possibilidade que o faz. Como a gente estuda mitologia, sabe? Porque eu também trabalho com mitologia, que a mitologia é um processo de lembrança, né? Colocar para fora as lembranças mais profundas que a gente tem. É um tornar-se, né? Quando a gente faz alguns estudos sobre mitologia, a mitologia é o fazer a palavra tornar-se, né? Com toda a constituição do que veio antes, né? E é um processo mesmo espontâneo, né? Mas é um processo espontâneo que está todo dentro de um coletivo. Eu penso que esse livro ele começa falando de como isso se constitui nesse trecho aqui sobre o xamã, né? Como o Davi conseguiu colocar para fora esse mundo que se constitui. Eu lembro disso aqui em alguns livros que eu tenho aqui, por exemplo, que mostram as teogonias dos gregos, ou seja lá quais outras forem, né, que também são processos orais também, que trazem isso e trazem uma coisa que também, né, eu quero fazer uma associação, que é essa decolonialização. Né? Decolonialização, para mim, de alguma forma, é fazer com que a gente tenha cuidado de olhar para o texto escrito que chegou para nós. Tá? Porque o texto escrito tem toda uma tradição de como ele chegou para nós, de como ele foi constituído, da organização racional que ele foi constituída. Daí é que eu acho que o Davi está querendo pedir para a gente olhar dessa forma para o mundo, sabe? Olhar de uma outra maneira, olhar de uma forma mais sensível, de olhar para ver qual é a constituição do corpo da gente, de olhar qual é a relação que a gente tem do corpo da gente com o todo que está ao redor da gente, né? De um olhar mais sensível, sabe? Que, enfim, que faz nessas descrições que foram feitas aqui, né? Por exemplo, o sol e a lua, que só os xamãs são capazes de fazer descer e dançar. Aquele sol e a lua que a gente vê e olha para cima, mas às vezes a gente não consegue ter a sensibilidade para chegar, enfim, a ver determinadas coisas que às vezes a gente está dormente para ver. Eu penso que esse livro é uma possibilidade de desvelar, ou então de tocar a gente, mostrar para a gente que tem a capacidade de fazer isso. Né? Existe uma sensibilidade que a gente não está vendo. Eu penso que é isso. Kleber, eu super penso, acho que numa linha, super penso no mesmo rumo que você, né? E eu acho que tem uma generosidade, tem uma compaixão, né? Gigantesca em ter uma permissão
em permitir com que seja colocado, né, de uma maneira que a gente possa conseguir fazer a escuta, né, e ou a gente faz uma escuta do livro, achando que ele tem que estar a nosso serviço, né, então que ele vai trazer respostas, e que ele vai, então, estar a nosso serviço, né, que eu acho que já é um movimento que muitas vezes, né, porque a gente vive em busca de algum salvador, ou então, eu acho que é isso que você está colocando, que é de dar uma batida, né, no ombro, né, e falar, ei, né, e aí, né, assim, sem uma grande preocupação que isso possa ser a verdade, ou que isso possa ser a referência, né, não, é aquilo que se tem, né. Tem uma coisa que o Ailton fala, e que, quer dizer, uma das coisas, né, que ele fala, que ele diz assim, que quando a gente não entra, né, a gente não se torna um manutensor do capitalismo, né, que é uma coisa muito difícil, a gente se torna aquilo que os Yanomami são. Quer dizer, no momento em que eles não querem, eles não estão preocupados com toda aquela riqueza econômica, monetária que está na Terra, eles estão sentados em cima daquilo. Então, esse ato de não ser domesticado, né, tem um texto bonito do Eduardo Vieira de Castro, né, que chama Os Involuntários da Pátria, né. Toda vez que você, que é o que eles se negam, né, que os Yanomamis falam, olha, a gente não está interessado nisso, a gente não está interessado se a gente está sentado numa fortuna, se a gente não está, a gente não come isso, a gente come outras coisas. Então, isso é uma quando a gente não se sente domesticado, quando a gente não aceita a domesticação, né, a gente vai se transformar, né, naquilo que para essa cultura assim, é o lixo, porque a gente está fora dessa adaptação, né. Eu acho que essa preocupação, eu acho que a maneira como o Copenau oferece o texto, ele simplesmente entrega, ele simplesmente dá, está ali, né, com a tentativa e talvez o entendimento de que é um entendimento muito generoso, de que nós também somos parte desse universo, e que por mais que os Yanomami e outras etnias continuem segurando o céu, né, se a gente continuar puxando o céu para baixo, a gente vai conseguir, né, porque a gente faz, né, a gente constrói, assim, a gente come, né, a gente come absolutamente tudo, né, toda a terra, todas as montanhas, né, a gente não cessa, né, a gente não consegue cessar. E isso significa uma outra maneira de viver, uma outra forma de viver. E aí eu não sei, sinceramente, isso é uma coisa que eu venho pensando já há algum tempo, eu não sei se um conjunto de informações que nós temos, né, de teorias, se de fato isso vai, assim, qual a função disso na nossa vida. A partir do momento em que, se a gente consegue viver de fato de uma outra maneira, de uma maneira na nossa linguagem, não dissociada, onde, né, eu uso absolutamente o necessário, e usar o necessário de tudo, seja de uma relação de amizade, de uma relação amorosa, de uma relação nas mínimas e nas máximas coisas, né?
da gente ter uma vida talvez um pouco mais sustentável, eu não sei de fato como é que ficam as referências muitas referências que até agora nos apoiam. Sei, eu penso muito nisso. E eu sinto que a maior parte delas não cabem mais. Mas acho que essa é uma outra conversa. Você trabalha com alguma mitologia específica, Kleber? Mitologia grega. Eu sou professor de língua grega, agora parado, mas professor de língua grega. E, enfim, o processo que a gente vê aqui, a gente vê nos livros que também são uma forma de colocar a oralidade. Uhum. E é isso, sabe? Isso que você falou agora, ele, de certa forma, tangencia o que eu falei, mas é de fato mesmo isso que eu penso, sabe? De como é que a gente usa o conhecimento, né? De como é que a gente usa as formas que a gente tem para viver, né? Porque o conhecimento serve digamos assim, um conjunto de coisas que a gente aprendeu, que aprenderam, que se juntaram, e para que serve na vida da gente? Né? Para que serve de fato, né? De fato, para as coisas que são boas para a gente, né? Para a gente viver bem uns com os outros e com o mundo que a gente vive. Kleber, conta para a gente de onde você é. Eu sou de Fortaleza, Ceará. Obrigada. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Hoje está todo mundo tão quieto, né? No encontro passado estava, né, tava um falatório, né? Eu estou escutando, revendo um pouco, né, do início, né, da leitura desse livro, da relação dos dois, né, como toda a existência foram tantos anos, né, assim, de convivência, de entrega, né, e assim, sempre que eu estou lendo esse livro, nossa, mas que linguagem, que literatura, que jeito de escrever, que é tudo, para mim é um pouco assim, é tudo muito novo, essa compreensão, né, que eu nunca tive, né, assim, nunca recebi de compreender a cultura indígena, e esse livro, ele vai me trazendo, vai me colocando, assim, nossa, mas que coisa, né, e acho bonito quando o Davi coloca, né, ele até pede, assim, que essas palavras possam ir mais longe, né, é esse o objetivo, que os brancos que têm eu não diria, não é a dificuldade, mas a nossa cegueira, vamos dizer assim, né, de o quanto que a gente está distante, né, dessa vivência íntima com a natureza, né, e aí ele fala, palavras dadas, acho que é bem assim, né, nas peles, que essas palavras são colocadas em peles, as imagens nas peles, tem uns pedacinhos assim, é que eu não estou conseguindo encontrar agora, mas, assim,
que a gente coloca em peles mortas, né? A Sim. gente coloca em peles mortas enfim, o que a gente quer falar, né? O que a gente quer compartilhar. Ó, tem um pedacinho aqui que eu gravei, que eu grifei. Deixa eu só. Está na minha página 75. Tem um trechinho que ele diz assim: eles, os brancos, né? Eles não conhecem, de fato, as coisas da floresta. Só contemplam sem descanso as peles de papel em que desenharam suas próprias palavras. Né? Então, eu sinto assim, é um pouco disso que a gente está conversando, né? Está trazendo. E é um livro, assim, que nos traz muito essa noção me coloco nessa relação de respeito, é também uma viravolta também dentro da cabeça da gente. Né? Um pouco isso. Eu vou fazer uma proposta para a gente, né? Nós acabamos hoje ficando a primeira meia hora tentando, né, colocar o Damião, e quase, né, mas enfim, não deu certo. Então, acho que tem duas coisas. Uma é de nós colocarmos, e acho que talvez, assim, para não tumultuar muito o grupo, se puderem mandar para mim ou para a Roberta as perguntas, né, para ele, e a gente poderia combinar de mandar, de repente, até amanhã, final do dia. Depois nada impede que mande outras, mas assim, pelo menos para a gente mandando para ele poder, e aí a gente organiza isso e coloca num pacote só lá no grupo para todo mundo poder ouvir e tal, e acho que a gente podia fazer isso. A outra, eu acho que a gente poderia, de certa maneira, cantar esse livro, né? Já que a gente está falando em oralidade, né, nós temos aqui uma parte desse capítulo que a gente não leu e não conversou. E mesmo, né, à medida em que a Célia, a Sandra estavam lendo, né, eu falei, nossa, é que a gente tem que fazer escolhas, né? Mas, assim, a cada frase quase, a cada parágrafo, eu acho que mereceria a gente parar, pensar, enfim, e conversar, se a gente quisesse de fato entender, né? Mas da gente, cada um, ler, né, em voz alta, gravar, lendo um parágrafo ou dois, enfim, o que quiser, né? E a gente postar isso, né, a gente usar da nossa fala, né, e às vezes com sonho é assim, né, a gente tem um sonho, lembra dele, e aí a gente precisa dar uma concretude para o sonho, né, quando a gente fala, a gente passa a ter uma responsabilidade naquilo que está falando, a coisa fica mais firme, né, ela ganha fica firme, e talvez quem quiser sentir à vontade, não tem problema se forem os mesmos parágrafos, né? Mas da gente poder ler isso, né? E colocar isso no grupo. E acho que vai ser gostoso a gente poder ir ouvindo, né? Eu acho que a gente precisa falar, a gente precisa dar o nosso corpo, colocar o nosso corpo nesse trabalho. Talvez se a gente tivesse, né, presencial, né, a gente poderia até levantar o visto de pé, enfim, né, movimentar. Eu acho que a gente podia pensar em fazer isso, né, cada um do seu jeito, quem não quiser também tudo bem, né, mas a gente poderia dar voz, até perceber que esse capítulo, né, ele foi dito, e quem quiser depois comentar, comenta ali no grupo também, né, sem preocupação de fazer um comentário X, Y, Z, enfim. Vamos, né, soltar um pouco, né, mão aí de alguns padrões ou de alguns modelos, né, que a gente tem. O que vocês acham da ideia? Ótimo. Vamos brincar um pouquinho, então? Sim. Tá. Cris, fala.
Não, só duas dúvidas aqui, só de encaminhamento. É de qualquer parte do livro? É só desse capítulo e o prazo? Desse capítulo, e acho que o prazo a gente poderia ter até o próximo encontro, né? Então, a gente pode ficar se alimentando, tal, até o próximo encontro. Uhum. É bom colocar lá no grupo também, para quem não pode participar hoje, né? Não, a gente coloca lá assim. Está na gravação, né? Mas nem todo mundo ouve, né, a gravação. Mas eu Sim. coloco lá, não tem problema nenhum. Mas acho que a gente pode, assim, a gente vai ficando meio alimentado, né? E de repente, Obrigada. não imagina, um fala um capítulo, e depois, um capítulo, um parágrafo, e depois quer ver o outro. Pode ser? Pode ser bacana. Legal. Bom, então acho que a gente fica por aqui, né? Pessoal, uma boa semana para todo mundo. E que a gente siga bem. Que bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.